Fala, seus filhotes de Mushuki Runa! Sejam bem-vindos aí ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta quinta-feira e com muita informação, hein? Então, ó, like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez? Se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada do que rola no dia a dia do Vascão. Beleza? Galera, vamos começar a brincadeira aqui com uma informação boa, tá? O Vasco treinou normalmente hoje, tá passando para vocês aí na tela, inclusive, algumas imagens e alguns vídeos que o Vasco publicou hoje. O Adson ficou de fora do jogo contra a equipe do Puerto Cabello na última terça-feira, porque ele ficou de fora do treino de segunda. Tava se queixando de dores ali no local da cirurgia e na própria terça-feira, dia do jogo, né, como ele foi cortado da delegação que foi para o jogo, teve um treino com a equipe que não estava relacionada. Ele treinou normalmente durante terça, quarta e quinta, que foi o dia de hoje, sem problemas. Então o Adson vai ser relacionado para o confronto de sábado agora contra o Sport. Felipe Coutinho, o jogador saiu, foi substituído contra o Puerto Cabello. Ele ali fez uma carinha de dor, como se tivesse sentido alguma coisa, já tranquilizou a imprensa e os torcedores logo na zona mista. Ele participou da zona mista ali, deu uma entrevista, falou que não era lesão, tá? E confirmado. Quarta-feira, vulgo ontem, ele fez um trabalho indoor, não foi para o campo, ficou ali na academia fazendo um trabalho de recovery e hoje treinou normalmente com o grupo. Então, Felipe Coutinho e Adson são nossos reforços caseiros aí para a partida. Beleza? Então, tudo bem. Agora, queria trazer para vocês uma informação legal. É sempre bacana quando o Vasco dá um carinho, dá um mimo, recebe aí alguns torcedores. Pois bem, a irmã Elaine foi visitar o CT. Ela já havia ganho uma camisa do Vasco, ela que é católica, né? E o Vasco presenteou ela, a história dela viralizou. Ela tinha recebido uma camisa do Vasco lá na sua residência e o Vasco convidou ela para vir ao CT Moacir Barbosa e conhecer São Januário. E aí tá passando para vocês aí na tela algumas imagens da irmã Elaine. Vou até ler, tá curtinho aqui a publicação do Vasco. Irmã Elaine, que viralizou após ganhar uma camisa do Gigante da Colina. Foi convidada para conhecer o CT Moacir Barbosa e o estádio de São Januário. Ela ganhou uma camisa personalizada, conheceu os jogadores, foi entrevistada pela Vasco TV e, claro, marcou presença na capela de Nossa Senhora das Vitórias. Estamos felizes por e com você, irmã Elaine. Tamo junto, irmã Elaine. Deus te abençoe. Ora pelo Vascão aí. O negócio tá esquisito. Principalmente o Carille aí, que a cabeça dele não tá muito boa, não. Tem uma galera querendo puxar o tapete dele aí, mas haja oração, hein? Que eu não sei se o Carille vai aguentar essa pressão. Deus te abençoe, irmã Elaine. Fica com Deus. Ora pelo Dieguinho também aí. Tá bom? Tamo junto. Saudações vascaínas aí. Tomara que teu dia tenha sido espetacular. Belezinha, galera? Vamos virar a chave aqui agora e vamos tratar de outros temas, tá? Antes, rapidinho aqui, queria fazer um agradecimento ou uns agradecimentos. A gente fez alguns anúncios aí da lojinha do Futebolaço, vendemos aí todos os tênis rápido. Eu falei para vocês que aqui o negócio é rápido. Inclusive, teve um que não estava nem anunciado. Eu até mostrei para um outro inscrito que procurou a gente lá. Foram 3 tênis que a gente vendeu hoje aí. Saíram algumas camisas também. Então queria fazer um agradecimento especial ao Vitor Gabriel, que inclusive a namorada dele entrou em contato, porque é aniversário dele, queria dar ele de presente. A esposa dele, na verdade, é a Andressa. Então mandar um abração pro Vitor Gabriel e pra Andressa. O Diego Ferreira, que é lá de Manaus, entrou em contato com a gente também, adquiriu aí alguns produtos da lojinha do Futebolaço. Ele e a esposa dele, Joelma, são aí grandes fãs do canal, ó. Um beijo no coração de vocês e aproveitando, mandar um beijo para toda a galera de Manaus, a galera manauara aí. E para fechar, foi o primeiro que levou o Air Force Panda no dia aí. Queria mandar um abração pro Matheus Coelho e a sua esposa Gabriela, né? Então foi mó rolê para poder mandar pro Uber Flash hoje lá, mas chegou direitinho, tá bom? Então um abraço para cada um de vocês, tamo junto. E ó, pintou novidade, tá? Olha esse Lacoste baixinho aqui, peça única, tá? Zeradinho, ó. Tamanho 39, tá? Única peça. Quem tiver interesse aí, ó,
já chama lá no direct do Instagram, Dieguinho Futebolaço, tá baratíssimo, 200 conto, tá saindo esse tênis Lacoste aqui, ó, socialzinho, novo. Entre em contato lá, tá bom? Que a gente faz o envio para você aí, tá bom? Então é isso. E sobraram pouquíssimas camisas, as que sobraram, vou deixar um videozinho para vocês ao lado aí. Dá tempo para adquirir ainda. As camisas a gente tá batendo na promoção agora por R$70. E o tênis tá saindo a 200, beleza? A lojinha do Futebolaço tá de vento em popa. Estamos vendendo bem, graças a Deus aí. Dito isso, galera, vamos virar a chave agora aqui e vamos ouvir um assunto chato, cara. Eu, sendo sincero, não gosto muito desse tipo de assunto, mas, de novo, como caminhou para as páginas policiais, aí não tem muito jeito, não tem muito o que fazer. O Globoesporte.com fez uma matéria agora à noite, eles ouviram a Larissa Natália Ferrari, advogada de 28 anos, que está acusando o Payet aí de algumas questões, tá? O Payet está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Paraná, inclusive ela abriu uma medida protetiva. Então o negócio aí tá meio esquisito e o Payet vai ser convidado a prestar depoimento à delegacia, tá? Inclusive, nem sei como é que vai ficar a situação dele, porque o contrato dele com o Vasco expira dia 5 de maio. Tudo indica que o Vasco não vai renovar. Investigação normalmente não é tão rápido. E vamos partir do pressuposto aqui, hipotético, vamos supor que ele seja realmente condenado pelas acusações que ele está sofrendo. E aí, dia 5 de maio acaba o contrato, o Vasco não renova. E ele volta para a França. Então, a situação é um pouquinho complexa, mas vou ler para vocês a matéria aqui do GE. Tá curtinha, é um assunto meio chato, meio policial. Então, para não trazer alguma informação truncada, eu vou ler a matéria, mas tá curta, tá? Vai ser rapidinho. O meia Payet do Vasco foi acusado por uma advogada catarinense de violência física, moral, psicológica e sexual. Larissa Natália Ferrari, de 28 anos, afirmou ao G1 que teve um relacionamento extraconjugal de setembro de 2024 a março desse ano com o atleta, ou seja, até o mês passado, que é casado há 18 anos com uma francesa e tem 4 filhos. Segundo ela, as violências começaram após crises de ciúme dele. Os registros de ocorrência foram feitos nas polícias civil do Rio e do Paraná, onde foi pedido uma medida protetiva. O G1 teve acesso aos registros da ocorrência da Polícia Civil do Paraná e da Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Payet deve ser ouvido nos próximos dias. O G1 entrou em contato com o agente do jogador para falar sobre as denúncias, mas não teve retorno até a última atualização dessa reportagem. O Vasco disse que por hora não vai comentar o caso. Nos depoimentos, a advogada disse que foi agredida por Dimitri Payet, deixando marcas em seu corpo, e sofreu violência física, moral, psicológica e sexual. Ainda de acordo com os documentos, os ataques aconteceram entre os dias 25 de janeiro e 6 de fevereiro. Ao G1, Larissa afirmou que foi vítima de humilhações e teria sido atacada toda vez que o Payet sentia ciúmes dela. Ela também enviou fotos em que aparecem hematomas que, segundo ela, são marcas das violências do Payet. Eu vou deixar para vocês as imagens passando aí. E agora vamos a uma aspas da Larissa aí nessa entrevista que ela deu ao G1. Os primeiros sinais das agressões foram em dezembro. Eu pedi 2 ingressos para Vasco e Atlético Mineiro. Lembra? Do jogo... Esse agora só não ficou claro se é o jogo do Brasileiro ou se é o jogo da Copa do Brasil. Um para mim e outro para minha amiga. E a minha amiga postou uma foto dessa cortesia sem aparecer o nome dele e publicou no Instagram. E ele ficou muito bravo comigo. Foi a primeira vez que ele me ofendeu bastante. Usou pressão psicológica comigo e foi a primeira vez que a gente discutiu. A advogada relata que a atitude do jogador então mudou. E aqui vem mais uma aspas da Larissa. A partir desse dia, ele começou a comentar sobre palavras de punição, porque eu tinha decepcionado ele. Eu comecei a me sentir violada emocionalmente, porque ele já começou a fazer essa pressão comigo. Na relação sexual, ele passou a me bater, pisar no meu pescoço e no meu corpo. Eu ficava receosa de falar algo, porque eu sabia que aquilo era uma punição por eu ter errado, e se eu não aceitasse a punição, eu poderia perder ele. Então eu acabava aceitando. De acordo com o boletim de ocorrência, a advogada disse que Payet fazia chantagem emocional para ganhar vantagem sexual. Larissa diz sofrer de transtorno de personalidade borderline,
caracterizado por flutuações bruscas de humor e hipersensibilidade nas relações pessoais. Ela afirma que o jogador sabia da condição e se aproveitou disso. A última aspas da Larissa aqui. Dmitry sabia da minha paixão e de problemas psicológicos usando isso contra mim. Dmitry me convenceu a colocar minha cabeça no lixo, no vaso sanitário, me fez tomar minha própria urina e outras bizarrices sexuais. Tem uma outra entrevista que saiu hoje, eu tô tentando lembrar onde foi que eu li, que ela fala da questão de beber fluido corporal, de beber água do vaso sanitário, enfim, então é um negócio bem pesado, sabe? E aqui a matéria fecha. A Polícia Civil do Paraná confirmou que houve um registro de ocorrência na cidade de União da Vitória. Segundo a corporação, no dia 3 de abril, a Delegacia de União da Vitória encaminhou o caso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá? Torcedora do Vasco desde a infância, Larissa contou ao G1 que os primeiros contatos com o jogador aconteceram por meio do Instagram. Paê pediu seu WhatsApp e depois passaram a ter encontros pessoalmente. Ela destacou que precisou deixar o Rio de Janeiro e atualmente faz acompanhamento com psicólogos e psiquiatras, além de tomar remédios controlados para se tratar do trauma que sofreu. E que seu objetivo ao falar sobre a história é ajudar mulheres que estejam em situações semelhantes. Cara, que problema, que BO. Enfim, mais uma situação aí que envolve o Dmitry Payet. Essa situação está escalando. A primeira informação de que ela tinha entrado na delegacia e feito a denúncia foi no dia da estreia do Vasco contra o Melgar, ou seja, terça-feira da semana passada. E aí, agora, depois disso, ela deu mais uma entrevista e agora veio essa notícia de que a delegacia de polícia DEAN aqui do Rio de Janeiro assumiu o caso, tá? E tem essa entrevista que ela acabou de dar ao G1. Enfim, não sei como é que o Vasco tá vendo toda essa situação. Lembrando que até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, mas não vou tomar partido aqui, não sei se ele tá certo, se ele tá errado. Se tiver errado, eu quero mais é que ele pague pelo erro e pelo crime dele. E se ela tiver usando de calúnia aí, que ela pague pela insinuação, caso ela esteja fazendo. Mas, enfim, tô trazendo as informações para vocês aqui, então eu encerro com vocês essa parte chata, né, que é um assunto aí policial, que eu não gosto muito de falar no canal, mas houve uma atualização, eu estou trazendo para vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Situação complexa, né? Ele tem aí mais 25 dias de contrato com o Vasco. Eu acho muito pouco provável, cara, que o Payet fique realmente no Vasco. Enfim, só mais uma gotinha em toda a situação. E, de fato, tecnicamente, ele também não vem rendendo. Então, meio complicada a situação do francês de 38 anos. Beleza? Galera, caminhando agora para a reta final, e assim a gente vai encerrar a nossa segunda e última edição. O Marcelo Santana ontem deu uma entrevista lá na sede da CBF e eu queria trazer para vocês aqui alguns temas importantes. Vou dividir em dois blocos aqui. Primeiro, ele vai comentar o que ele achou do sorteio, se foi positivo ter pego o Operário aí de Ponta Grossa, já que o Vasco conhece a logística de jogar contra o Operário lá no Paraná. As equipes se enfrentaram, né, em 2021, 2022, ele até relembra o jogo lá do Alex Teixeira, então ele vai dar o feedback do que ele achou nessa situação de ter pego o Operário na Copa do Brasil. E um tema super importante, se o Vasco vem forte aí, se vem reforços nessa janela do meio do ano, inclusive foi questionado se vem jogador num nível aí de Payet e Coutinho, e se pode chegar reforço ainda nessa janela local. Lembrando que nós temos uma janela brasileira de jogadores que atuaram aí nos estaduais, que pode acontecer ainda nesse mês de abril. Eu não lembro agora qual dia que fecha a janela, mas essa janela ainda está aberta e se podem ocorrer saídas. Com vocês, Marcelo Santana. Sorteio, a gente não tem muito o que discutir. O Operário é uma boa equipe, faz uma boa temporada, atual campeão paranaense. Agora o nosso desejo é fazer uma grande campanha nas Copas, a gente sempre tem pontuado isso. Ano passado o grupo mostrou a competitividade nesse tipo de torneio, a gente chegou até as semifinais. E a expectativa esse ano é fazer mais uma boa campanha. A gente tem a possibilidade de decidir nossa casa e vamos buscar fazer valer esse mando de campo decisivo em São Januário. Tomara que o Alex Teixeira esteja tão feliz de novo quanto teve no último encontro, né? Foi 3-2, o Teixeira fez 2 gols ali no final, o segundo, se não me engano, já no finalzinho dos descontos até. O Operário tem feito um bom trabalho nos últimos anos. O doutor Álvaro, o doutor Júnior,
junto com o executivo o Batata, eles têm uma estabilidade de trabalho. É um clube que tem o apoio da sua cidade, de Ponta Grossa. E teve uma queda 2 anos atrás para uma Série C do Brasileiro, mas já voltaram de imediato, porque é um trabalho consolidado dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Em termos de logística, é uma logística positiva. Uma viagem do Rio para Curitiba é uma viagem próxima. Curitiba a Ponta Grossa deve dar 1h40, 1h50 mais ou menos ali de ônibus. O Bruno Pivetti é um treinador de 41 anos, um treinador que gosta do jogo posicional, gosta da posse de bola. A gente sabe a dificuldade que vai ter, como você citou, o atual campeão paranaense. A gente tem que ter respeito, mas a gente sabe também da responsabilidade que a gente tem de conseguir avançar de fase. O Operário naturalmente vai ter o mesmo desejo, mas o Vasco tem sim essa responsabilidade de buscar o avanço. A gente tem depositado uma expectativa bem positiva nas Copas esse ano e a gente espera ser merecedor desse avanço de fase na Copa do Brasil. A tendência é que a gente busque sim qualificação na janela de meio do ano. Agora, no momento apropriado, a gente se aprofunda nesse tema, mas o Vasco vai sim ter olhos bem atentos para a janela do meio do ano. O nosso foco de contratação é para a janela do meio do ano e saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação, digamos, ao mercado interno. Para fechar, galera, o Santana foi questionado como é que ele tá vendo essa situação aí do Fábio Carille, se tem risco de demissão, e a resposta da segunda pergunta que eu vou trazer agora é um complemento da primeira, né? Porque ele cita ali que ele vai ser meio que avaliado jogo a jogo, ele fala da cultura do futebol brasileiro, então vocês vão ver ele falando aí que o Carille realmente está aí na Berlinda e vai ter que se provar realmente jogo a jogo. Para fechar, a situação do Maracanã, boa parte da torcida ficou chateada com as vendas do mando de campo para fora do Rio contra Botafogo e Palmeiras, e também essa questão do Pedrinho dizer que ia brigar para jogar em São Januário e acabou, no final das contas, fechando um acordo pelo Maracanã. Então o Santana também vai dar a opinião dele sobre essa situação. Confere aí. No contexto do futebol brasileiro, a cultura é sempre de pressão. E nos clubes gigantes como o Vasco, essa pressão é sempre maior. A gente é avaliado jogo a jogo, torneio a torneio. O Fábio tem buscado implementar a sua linha de trabalho. Na partida de ontem, no meu modo de ver, o Vasco fez uma boa partida, fez uma partida segura. O placar de 1-0 a gente entende que não satisfaça ao torcedor cruzmaltino, mas a gente criou oportunidades. O Felipe teve uma cabeçada, o goleiro defende, a bola vai no travessão. O próprio Coutinho teve outra finalização no segundo tempo, o Payet teve oportunidade. Então foi uma partida que a gente criou e a gente sabe da necessidade de sempre corresponder a esse desejo do torcedor, que a gente possa fazer uma nova partida positiva contra o Sport, e tendo a torcida do nosso lado, a trajetória sempre vai ser mais fácil. A torcida do Vasco é gigantesca, nos apoia constantemente. Claro que tem as suas cobranças porque quer o resultado, o Vasco quer voltar a ser campeão, que não é desde 2016, e a gente tem que saber conviver com essa responsabilidade. Olha, no Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Tem situações que você gosta de fazer um planejamento às vezes mais a médio e longo prazo, mas é a nossa cultura, a gente tem que saber conviver com isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, também tem essa pressão, o Fábio teve essa oportunidade também, tem a mesma pressão, e o Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida cruzmaltina tem uma expectativa grande de voltar a ser campeã. Desde 2016 o Vasco não ganha um título, desde 2011 não ganha um título grande, um título nacional, então a gente tem que saber conviver nesse contexto, claro que tendo responsabilidade também com a capacidade de investimento, para que a gente seja assertivo nas tomadas de decisão, e a gente prefere sempre trabalhar com esse equilíbrio. O fundamental para a gente, claro, é estar ao máximo em sinergia com a torcida, porque quando a torcida do Vasco apoia e empurra, ela é determinante nos resultados. Isso é muito notório na história do Vasco, nas grandes conquistas do Vasco, na própria história de São Januário, a mobilização da torcida, o que faz, o que transforma. Então o que a gente busca é transmitir essa competitividade ao torcedor cruzmaltino, esse respeito à camisa, para que a gente tenha esse respaldo de ser merecedor da confiança do torcedor. É o Fábio que busca isso, é o Marcelo Santana que busca isso, é o nosso presidente, que é a nossa liderança máxima, que tem uma história belíssima no clube, e a gente sabe essa responsabilidade. O Vasco não foge à cultura dos clubes brasileiros. O nosso desejo, aí eu falo pela diretoria, é sempre jogar o máximo de jogos possíveis em São Januário. Existem algumas limitações legais, por exemplo, o BEP, ele mantém a sua postura de não permitir, especialmente clássicos contra Flamengo e Fluminense, no estádio de São Januário. E nesses últimos meses, essas últimas semanas,
A diretoria do Vasco teve a oportunidade de conversar tanto com o Fluminense quanto com o Flamengo. Eles reviram alguns pontos do acordo para a utilização do estádio do Maracanã. Tem situações comerciais que passam a ser mais vantajosas agora ao Vasco também, de poder mandar jogos dentro do Maracanã. O Vasco tem a possibilidade de realmente ser mandante quando desejar e não apenas quando for vontade de outros clubes. A gente tem nesse período de 25, 26 a possibilidade de ter 8 jogos dentro do Maracanã. Então eu acredito que é uma decisão importante também. Agora, se a gente tiver a possibilidade sempre de jogar em São Januário, isso será exercido o máximo de vezes possíveis. Agora, em determinados momentos, a gente tem que buscar um balanço também de um lado econômico para poder qualificar o elenco, para poder investir em infraestrutura. A gente tem que buscar esse equilíbrio, respeitando, repito, a tradição cruzmaltina. Bom, galera, é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa segunda e última edição. Amanhã eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, meu amigo, minha amiga? Deixa o like para mim saber que você gostou do conteúdo. É de graça, cara. Você não vai pagar nada não, cara. É só apertar o joinha aí, meu parceiro. É de graça. Não gostou? Pode apertar o dislike também. Não tem problema. Eu sou democrático. Mas o importante é a plataforma entender que o conteúdo agregou valor na sua vida, você gostou e você interagiu. O comentário também é a mesma coisa. Pô, viu o vídeo aí? Comenta. Tá bom? Então ajuda o nosso engajamento aqui. Não vou passar a botar meta de like, hein? Todo vídeo agora eu vou botar uma meta, vamos ver se vocês batem a meta aí, beleza? Ó, um beijo no coração de vocês e até amanhã. E a galera aí da lojinha do Futebolaço, só corre. Rapaziada, hoje levou 3 tênis aí, pintou mais esse Lacoste aí, ó. Espetacular. O filho único, tamanho 39, tá? Ó, coisa linda. Vai, ó, vai voar. Corre. Primeiro que me chamar lá e fizer o Pix, levou. Dieguinho Futebolaco ou lá Futebolaço Vasco, qualquer uma das 2 páginas no Instagram. Normalmente no meu perfil pessoal eu vejo mais rápido. Me chama lá, faz o Pix e já era. Amanhã eu tenho que ir no correio fazer um envio para Minas e outro para Manaus. Já faço teu envio também se for de fora do Rio. Se for do Rio, Uber Flash aí e tamo junto. Valeu? Agora eu fui.